programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, começamos mais um programa. Primeiro é preciso jogar limpo com a sociedade. O governador quer ganhar mais, os secretários querem ganhar mais, sem nenhuma referência inflacionária. Gente, a gente precisa muito que vocês denunciem isso no Brasil inteiro, porque é uma excrescência. Então, a gente não pode deixar repetir, porque nós não vamos deixar a população de Minas Gerais esquecer disso. A inflação de 2007 até fevereiro de 2023, ela está em 155%. Então, o que a Assembleia está propondo, justificando, que é para recomposição salarial, do percentual colocado, é muito além. E é uma aberração o governador propor aí um reajuste para si próprio de 300% e um reajuste semelhante para o seu secretariado. O Sindiúte acompanhou atentamente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais na última semana a votação em primeiro turno e aprovação do aumento salarial para o governador Romeu Zema em quase 300%. Aumento também de mais de 250% para o vice-governador e os secretários de Estado. Um aumento salarial nunca antes visto na história de Minas Gerais. Enquanto isso, a educação pública tem o pior salário do país. Apenas R$ 2.350 para uma professora no ingresso da carreira. E ainda pior, em Minas Gerais, o governo paga salário inferior ao mínimo para as auxiliares de serviço da educação básica. Contra tudo isso, o Sindiúte está na luta e não vai se calar. E agora, nós vamos até a Assembleia Legislativa ouvir o que disse a deputada estadual Beatriz Cerqueira. Eu vou debater conteúdo, a gente debate números, mas como é que nós vamos votar esse projeto sozinho, sem sabermos o que o governo Zema pretende dialogar ou negociar com o funcionalismo? Porque se nós formos votar esse projeto com a justificativa de que há um congelamento salarial de 2007 a 2023, o salário do governador não é o único que está congelado. A maioria das carreiras do funcionalismo não tem recomposição integral da inflação há mais de 15 anos. Mas a gente só vai recompor a inflação do governador, do vice, dos secretários e adjuntos? Nós só vamos dar aumento real de mais de 40% para o governador, secretários, adjuntos e vice? Nós vamos debater aqui e votar daqui a pouco um salário para o governador, que em 2025 será de R$ 41.845,49. É isso que vai estar sendo votado daqui a pouco. Salário do vice-governador, que vai para R$ 37.660,94. E o salário dos secretários, que vai para 34 mil, salário final, né, em 2025, R$ 34.774. Se o debate fosse de recomposição da inflação, então acho que primeiro é preciso jogar limpo com a sociedade. O governador quer ganhar mais, os secretários querem ganhar mais, sem nenhuma referência inflacionária. Porque se fosse a referência inflacionária de todo o período, nós deveríamos estar discutindo um salário para o governador de R$ 26 mil. Nós estamos discutindo um salário de R$ 41 mil. Então, não é debate inflacionário. Se nós fôssemos debater a questão da recomposição da inflação para o vice-governador, nós estaremos discutindo um salário de 25 mil, e não um salário de 33 mil reais para recompor a inflação. Mas a pergunta que vai ficar depois da votação de hoje, o que nós vamos dizer a auxiliar de serviços da educação básica, que hoje ganha não só de vencimento básico, mas de remuneração, menos de um salário mínimo? O que nós vamos dizer à carreira? Eu trouxe as tabelas das carreiras aqui, que eu quero falar da vida real das pessoas. Na área da ciência e tecnologia, hoje, um gestor em ciência e tecnologia com nível superior de escolaridade, o vencimento básico dele é R$ 1.655. Ele também está há 15 anos, sem nenhuma recomposição da inflação. Pessoal do IPSENG, da Seguridade Social,
o técnico de Seguridade Social, que são todos cargos com competência técnica e que são necessários para prestar serviço à população. O técnico de Seguridade Social começa a sua carreira com R$ 1.186,24. Como é que nós vamos dizer sobre competência técnica com um analista educacional, nível superior de escolaridade, que ganha como vencimento básico R$ 2.938. E a professora da educação básica, que tem como vencimento básico R$ 2.350, e que o governador não fala nada, se recusa a enviar para casa o projeto de lei sobre reajuste. Então, essa tentativa de discurso, de cargos, de atrair pessoas técnicas, da necessidade de recomposição da inflação, não é real. Não é real. É absurdo o avanço dessa votação, sem que o conjunto do funcionalismo tenha nenhuma resposta, sequer uma mesa de negociação, sequer a abertura ou início de uma negociação. Então, presidente, meu posicionamento e meu encaminhamento no projeto de lei 415 de 2023 é votar contrariamente. Vou votar não aos reajustes, aos aumentos, isso não é reajuste, vamos falar o nome, aos aumentos sem critério para o governador, vice-governador, secretários e adjuntos. O governo Zema acaba de conseguir a aprovação da vergonha de Minas Gerais aqui hoje na Assembleia Legislativa. Um reajuste de 298% para o governador e para o seu secretariado. É uma marca muito vergonhosa para Minas Gerais, mas o que eu quero dizer para a nossa categoria é que em todas as escolas de Minas Gerais, todos saberão o que significa 300% de reajuste no salário do governador e o que significa auxiliar de serviço da educação básica, que faz a merenda, que limpa a escola, recebendo menos que o salário mínimo em Minas Gerais, porque essa que é a nossa realidade. Todo mundo vai saber qual é a diferença entre 300% no salário do governador e o vencimento básico de 2.350 das professoras, que não recebem o piso salarial nacional. Estamos há 5 anos esperando a proposta, há 5 anos esperando que o governo cumpra a legislação e pague o piso salarial profissional nacional, e isso não aconteceu. É uma grande vergonha para a base dos deputados, de quem votou por essa excrescência, de quem votou por esse vexame, que vai fazer Minas Gerais ganhar as páginas de todos os jornais do Brasil, dizendo que o único estado que reajustou o salário do seu governador e secretariado em 298%. Temos acompanhado de perto, né, as ações que dizem respeito não só à educação, como a todo funcionalismo. E é uma aberração o governador propor aí um reajuste para si próprio de 300% e um reajuste semelhante para o seu secretariado, para o primeiro escalão do governo. O governador vem dizer que é necessário fazer isso para atrair os melhores quadros para o Estado. E não é assim com a educação, com a saúde, com a segurança, né? O que nós estamos vendo é realmente uma expulsão dos trabalhadores do serviço público, né? Dadas as condições são aviltantes. E, em contrapartida, o governador vai ter o maior salário do país, né? Então, faz um discurso de reduzir gastos, né, de conter as despesas do Estado, mas isso vale somente para os trabalhadores que atendem, né, os cidadãos à ponta. Quando se diz respeito ao governador, né, e aqueles que o cercam, aí é pura mordomia, né? E ano a ano, esses recursos do Fundeb, da QESE, né, de outras rubricas que são destinadas à valorização da educação e dos educadores, vão se acumulando aí nos cofres do governo e, posteriormente, sendo destinado para outras áreas. A gente vê aí, né, que o ano passado também foi mais de 1 bilhão que ficou nos cofres do governo e não foi investido na educação. E se investe mal também. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou
o reajuste de 298% para o governador do Partido Novo, o governador Romeu Zema, e para os seus secretários. Apesar, né, nós estávamos lá protestando, nós estávamos lá denunciando, né, o Sindiúti, Trabalhadores em Educação, a CUT Minas. É um escárnio, sabe? É um escárnio, não tem outra palavra, não tem outro adjetivo para classificar. Vamos lembrar, então, o governador Romeu Zema, ele está no seu segundo mandato. Foi um governador que veio na onda da negação da política, na onda do fora esquerda, na onda da violência, na onda da pauta de costumes. Então, ele foi eleito como não político. É um empresário, dono de lojas de departamento, uma rede de lojas de departamento aqui, que são muito localizadas na região centro-oeste, Triângulo. Abriu mão do próprio salário, olha que bonito. Abriu mão do próprio salário na primeira gestão, fez compromisso, assinou em cartório, todas aquelas coisas bem populistas mesmo, sabe? E nesse ano, nesse novo mandato, a mesa diretora da Assembleia, porque é a mesa diretora que encaminha o projeto, o governador não pode propor um projeto para ele próprio, de reajuste de salário, mas ele pode pressionar a sua base, trocar cargos e fazer pressão política para que o projeto seja aprovado. Então, eles mandaram um projeto de lei para a Assembleia com um reajuste de 298% para o governador, o dobro, muito acima da inflação do período, e também para o seu secretariado. E agora eles não vão mais abrir mão do salário, não, sabe, Conde? O governador, né? Porque, no caso, os secretários não fizeram nenhum tipo de promessa, porque secretário não é eleito, né? Ele é indicado. Mas foi isso, assim. Nós temos setores aqui, Conde, do funcionalismo, eu vou falar da minha categoria. A minha categoria é formada, a categoria que o Sindiúti representa, são 8 carreiras que compõem o quadro setorial da educação aqui em Minas Gerais. As auxiliares de serviço da educação básica, que são as profissionais que cuidam da merenda, que cuidam da limpeza da escola, elas estão recebendo menos que o salário mínimo nesse ano de 2023. E aí, mandar um projeto de reajuste de 298% para a Assembleia, né, articular um projeto desse... É para machucar, né? É para machucar. Não, é um tapa, sabe? É uma agressão, é física, sabe? Porque, assim, o governador, ele gosta muito de TikToker, tem página, e aí ele faz aquele jeitinho matreirinho, sabe? Matreirinho, mas aquele mineirinho come quieto, sabe? Sim. E aí lava seu próprio prato. Faz vídeo de manhã fazendo seu próprio café, lavando o seu próprio prato. E nós dissemos isso lá na Assembleia Legislativa. Ele lava o próprio prato, mas o governo dele paga menos que um salário mínimo para quem lava os pratos dos alunos na escola. Ele lava o próprio prato, mas o governo dele não respeita a legislação e não paga o piso da professora que alfabetiza o filho de quem lava o prato na escola, sabe? Gente, a gente precisa muito que vocês denunciem isso no Brasil inteiro, porque é uma excrescência. Então, a gente não pode deixar repetir, porque nós não vamos deixar a população de Minas Gerais esquecer disso. Projeto votado na terça-feira, antes da Semana Santa, né? 4 dias, 5 dias de feriadão, segunda-feira todo mundo esqueceu. Não vai esquecer, porque nós não vamos deixar. R$ 298%, para ser mais precisa, no aumento salarial do governo do estado de Minas Gerais. O governo Zema aumentando o seu salário, dos seus secretários e do vice. E nós vamos conversar sobre isso, porque o que você acha disso, hein? Você é favorável? Essa é uma boa pergunta, né? Na semana passada, a gente teve lá o primeiro turno da votação
do reajuste de 298% para o governador do estado e 247% para o secretariado. E eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso, sabe? Na balança, né, da política, na balança das escolhas, as professoras, as trabalhadoras em educação, a nossa categoria é sempre prejudicada nessa balança. E é isso que nós temos, né? O piso, que é uma lei, versus um reajuste de 300% para o governador. E 300% de aumento, de reajuste para um governador que lava o próprio prato na TV, na rede social, na TV não, né? No Instagram, na rede social, e não paga o salário mínimo para a trabalhadora que lava o prato de quem está na escola, que lava o prato dos nossos alunos, dos estudantes das escolas estaduais. Então, acho que isso é muito significativo e desmonta a narrativa do homem comum, né? A narrativa da pessoa comum que lava o seu próprio prato ou que faz o seu próprio café, porque é simplesmente só uma narrativa. É só um jogo de imagens para ganhar curtidas e engajamento na rede social, porque, na prática, uma trabalhadora que trabalha 30 horas fazendo a merenda, limpando as instalações da escola, varrendo a sala, limpando os banheiros, fazendo a merenda, está recebendo menos do que o salário mínimo no estado de Minas Gerais. Então, acho que isso é muito grave. Da mesma forma, a gravidade de um vencimento básico que é pago aqui para a professora de R$ 2.350, parece que nós estamos... É uma miséria, é um salário vergonhoso, que o governo insiste em dizer que é o piso, né? E nós... a matemática diz que não é o piso, né? Sequer o piso proporcional. Sequer o proporcional, se formos utilizar os argumentos da narrativa do Estado, que não nos interessa, inclusive. Nem isso ele faz. Então, eu queria, Diego, que a gente fizesse um exercício, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que não entendem os termos técnicos, os termos econômicos, não entendem, né, a linguagem. Então, eu queria que a gente destrinchasse essa questão do reajuste de 298%, quase 300%, para as pessoas compreenderem que não é razoável, porque é um reajuste que está muito acima da inflação do período, então, que não é razoável. Então, eu queria que a gente fizesse um exercício aqui de explicar isso de uma forma bem didática, de uma forma bem tranquila, de explicar por que da nossa indignação, por que do nosso protesto em relação a esse absurdo que foi aprovado na última quarta-feira. Dizer que a Semana Santa, o feriado, não nos fez esquecer do que aconteceu. E eu queria que a gente fizesse esse exercício de explicar, sabe? O que é esse 298% e por que é que nós estamos tão indignados. E eu acho que a população mineira também está, porque eu tenho certeza que nenhum trabalhador, que nenhuma trabalhadora teve um reajuste desse nesse último período. Acho que nunca na história da vida da classe trabalhadora nós tivemos um reajuste nessa proporção. Queria que a gente falasse um pouco disso, Diego. Então, Denise, a gente tem que começar explicando, né, que o reajuste do governador, do vice, dos secretários, né, é uma prerrogativa que está na Constituição do Estado, mas que é de autoria da Assembleia. O governador ele não pode reajustar o seu próprio salário. Só que, na mensagem que antecede o projeto de lei, a própria Assembleia fala que, a pedido do governador, né, vai reajustar os salários que estão sem reajuste desde janeiro de 2007, certo? E para a gente entender que os salários, normalmente, são reajustados à inflação, pelo índice calculado pelo IBGE
do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Né? E nesse período, tá, a inflação de 2007 até fevereiro de 2023, ela está em 155%. Né? Então, o que a Assembleia está propondo, justificando, que é para recomposição salarial, no percentual colocado, é muito além. É um pouco mais, é quase o dobro do que foi a inflação do período. Correto? E isso, realmente, ninguém consegue ter um reajuste desse. Né? E lembrando que, com exceção do reajuste que foi dado em 2022, tem categoria que ficou sem reajuste há mais de 15 anos no Estado. Não só a educação, como outras categorias. E o governador, nessa justificativa de falar que é para concorrer com o salário do mercado, a gente tem que lembrar o seguinte, que em 2020 ele se vangloriou dos resultados das provas nacionais de educação, que Minas Gerais teve uns ótimos resultados, lembrando que só chegou esse resultado por conta dos trabalhadores em educação, por conta dos professores. Né? E mesmo assim, o salário do trabalhador aqui no Estado de educação é muito abaixo do mercado. Né? Então, deveria recompensar. Né? Se tem que manter o pessoal aqui, para manter essa qualidade na educação, tem que dar o reajuste. E uma coisa que não faz. Então, tomando cuidado, né? Porque eles ouvem isso e falam assim, não, vamos dar prêmio. Não, não é isso. Nós queremos salário. Valorização. Nós queremos valorização. Então, é uma questão que não faz muito sentido. Né? Então, é uma lógica que são cargos, né? Comissionados, não são cargos... Explica o que é comissionado. São pessoas que podem ser, que são concursados ou não concursados. O governador fala assim, isso aqui vai trabalhar e vai receber esse salário. Né? Então, pode ser qualquer pessoa, né? Dentro das regras da Desde Constituição. que seja, no caso de nomeação de cargos comissionados, principalmente de primeiro escalão, que são os secretários de Estado, são nomeados, escolhidos pelo governador do Estado, e fazem parte do grupo político que sustenta o governador do Estado. Isso que sustenta politicamente, que eu estou dizendo. Que auxilia o governador do Estado. Só para as pessoas entenderem o que é. Então, são cargos de confiança. São cargos de confiança do governador. Então, todos os secretários foram escolhidos pelo próprio governador. Ou indicados por alguns partidos políticos. Sim. Que fazem parte da base do governador. Então, assim... E essa justificativa também não é tão plausível. Por quê? Porque dos 12 atuais secretários, na atual estrutura do governo, né, são 12 secretários de Estado, dos 12, apenas um secretário não recebe o que é chamado de jeton, que é o secretário de Segurança e Justiça. Tá? O que é jeton? É quando um secretário participa de algum conselho, de alguma instituição, igual, por exemplo, tem a secretária de Planejamento, ela faz parte do conselho da CEMIG. Então, ela recebe uma gratificação para trabalhar, para ser essa conselheira. Né? E, vamos dizer assim, por mais que o salário de secretário de Estado atualmente é de R$10 mil, a jeton para estar na CEMIG é de R$17 mil. Jeton é como se fosse uma gratificação. Isso, por participar desses conselhos. São conselhos de empresas estatais. Tem Copasa, CEMIG. Copasa, CEMIG, Codemig, Codente, tem várias. Cada um participa. Então, veja bem, a lógica... foi bom você usar o exemplo da CEMIG. Eu não sou eletricitária, não, mas a gente tem uma defesa de princípio da manutenção da CEMIG como uma empresa pública. E o governo do Estado tem a intenção declarada inclusive nas propostas de governo, de privatização da CEMIG. Para efeito de conselhos, para efeito de remuneração de secretários, para participarem desses conselhos, não há problema para o governo da empresa ser pública. Não. Não? Mas para efeito da prestação do serviço à população, para efeito da política pública, da prestação do serviço, tem problema a empresa ser pública. Ela precisa ser privada. Não, eu tô fazendo uma ironia, Diego. Tô fazendo uma ironia. Quando tem ironia. Porque o interesse de complementação... Inclusive, no primeiro turno da votação da Assembleia, houve uma alteração, uma limitação aí da questão dos jetons. Mas, como o projeto ainda vai passar em segundo turno, né, então nós estamos com o debate aberto em relação a isso.
lembrando, gente, o projeto de reajuste do governador foi aprovado no primeiro turno. Isso. Ele vai passar, assim como a reforma administrativa, vai ter um segundo turno de votação na Assembleia, que nós ainda não sabemos se será essa semana, mas que estamos observando e estaremos lá da mesma forma, protestando e denunciando o tapa na cara do servidor público, da população, que é um reajuste de 300%, quase 300%, no salário do governador e 247% no salário dos secretários. Eu estou fazendo uma ironia, porque quando tudo for privado, nós seremos privados de tudo, né? Eu já li essa frase em muitos lugares. Para a boa política de boa vizinhança, é importante a empresa ser pública, porque ela tem os conselhos que fazem a remuneração de boa vizinhança interna, vamos pensar assim, né? Mas para a população, a empresa precisa ser privada, por isso que nós precisamos vender. Eu só queria fazer essa observação, contém ironia, Diego, porque é tão surreal isso, sabe? É tão surreal as pessoas ouvirem e a vergonha que Minas Gerais está passando perante ao Brasil inteiro com essa questão do 298%, está em todos os lugares, na imprensa toda, todo mundo vendo isso e fizeram uma aposta de aprovar na quarta-feira, na véspera da Semana Santa, como se isso fosse servir para ainda ter final do campeonato, né? Aí, como as pautas hoje são muito difusas e muito rápidas, muito aceleradas, mas a nossa tarefa como trabalhador em educação, com salário, com um governo que deve 5 anos de reajuste de piso salarial para a nossa categoria, é denunciar de que para as professoras, para as trabalhadoras em educação, para os auxiliares de serviço, não tem nada. Mas 300% de reajuste, quase 300% de reajuste para o salário do governador do estado e 247% para o secretariado. Isso dinheiro existe, aparece, isso tem. né, Denise? Nós vamos sempre voltar nos 300% de reajuste do governador. 300% que vai ser votado. Nós estaremos lá. Nós estamos convocando as aposentadas da educação para estarem lá conosco, porque não é possível fazer uma paralisação nessa semana. Mas nós precisamos que as pessoas cobrem. Está na sala? Cobra de outra forma. Nós precisamos propor, e nós vamos mandar um projeto via subsedes, uma aula. O tema da aula na escola estadual é o reajuste de 300%. Dá para fazer aula de matemática, dá para fazer aula de sociologia, dá para fazer aula de história, dá para fazer aula de tudo. Porque nunca antes na história do estado de Minas Gerais um governador teve 300% de reajuste de salário. Isso é histórico. Então, isso dá para fazer vários temas pedagógicos para que a gente consiga explicar para as pessoas o que é quase impossível de ser explicado. Por que que tem 300% de reajuste se a inflação do período não foi isso, né? Se fôssemos discutir a inflação do período. Por que que tem 300% de reajuste para o governador e a senhora, os meninos chamam de tia, não é pejorativo não, tá, gente? E as tias, que os meninos chamam de tias, que fazem as merendas, que fazem a merenda, que lavam prato, ganham menos que salário mínimo. Isso é um debate que precisa ser feito, que é um debate de ódio de classe, gente. E é um debate de horror a pobre, de horror a gente, que precisa de trabalhar para viver. Até o próximo programa. SOS Sindiúti, resistir ao governo Zema e manter o sindicato de portas abertas. Durante o 12º Congresso, foi aprovada a realização de uma campanha de contribuição financeira para manter o Sindiúti funcionando e resistir ao ataque feito pelo governo de Minas à categoria. Acompanhe aqui detalhes dessa campanha.